Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor Gilberto, pastor da Igreja Vida Nova, em Jardim Quietude, Baixada Santista. Estou aqui para fazer a lição número 12, estudando a lição número 12 com você. A lição número 12, ela traz por título A Urgência do Discipulado, né? Nós já estamos terminando o primeiro trimestre de 2021, então está chegando já ao final. A primeira revista aí que teve por título O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Iniciando o segundo trimestre, amados irmãos, a próxima revista que iremos estudar, a partir do mês de abril, ela trata sobre o assunto os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição número 2, referente ao segundo trimestre de 2021, ela é uma reedição que já houve aqui na CPAD, uma reedição de 2014. E o tema de hoje da nossa escola bíblica dominical é a urgência do discipulado. A lição de hoje ela data do dia 21 de março de 2021 e é um tema, amados irmãos, bastante relevante, cumprir a grande comissão, que é de ganhar almas. O ID de Jesus, a urgência do discipulado é ganhar almas, mas a urgência do discipulado, amados irmãos, tão importante quanto ganhar almas é cuidar de almas. E isso se chama discipulado. Então, no dia de hoje, na lição número 12, a urgência do discipulado, é sobre esse tema no qual a gente vai discorrer agora nesse assunto. Amém? O texto áureo, ele fala da grande comissão do Evangelho. Qual é a grande comissão do Evangelho? Ide, portanto, ensinai a todas as ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está lá em Mateus, no capítulo 28, no verso de número 19. Portanto, ensinai a todas as nações, batizando-as também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo, amados irmãos, Ele é o nosso grande mestre, por excelência. E Ele é o exemplo para nós. Aonde Jesus estava, as multidões o cercavam. As multidões o cercavam por quê? Porque sempre você vai ver Jesus Cristo na Bíblia se assentando para ensinar, para exortar. A verdade prática da lição. Chamamos de discipulados na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, a ajuda através de um mestre, por uma pessoa que está iniciando na fé, é chamada de discipulado. E essa ajuda é no auxílio do conhecimento, na capacitação e no crescimento espiritual. Então, amados irmãos, quando a gente fala discípulo, o discípulo ele é um aprendiz. O discípulo, ele é um estagiário. Você observa que Jesus Cristo tinha 12 discípulos. E esses 12 discípulos estiveram com Jesus durante seus 3 anos e meio de ministério, e após esses discípulos se transformaram em apóstolos. Então a vontade de Deus, amados irmãos, para mim e para você que é a igreja, é que nós cresçamos na graça e no conhecimento, e que eu e você, nós tenhamos uma maturidade cristã,
de acordo com o caráter de Cristo, conforme está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, para que nós tenhamos as características impressas em nós, como cartas vivas marcadas, as características de Cristo. A leitura em classe, ela está lá em Mateus, capítulo 28, verso 16 ao 24 versículos, e está em Atos, capítulo de número 2, no verso 42 ao 47, que diz o seguinte: Mateus 28, 16 diz assim: E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco, ou melhor, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uau! Ele está no presente convosco, está conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amados irmãos, não há motivo para nós nos desestabilizarmos perante uma situação. Não há motivo para o desespero bater na nossa porta, porque Ele estar conosco significa que nós não estamos sozinhos nesse barco. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A outra leitura em classe diz o seguinte: Atos capítulo 2, verso 42 ao 47 diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia o temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, acrescentava o Senhor, igreja, aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias se salvavam almas. O nosso objetivo geral é conscientizar você que é pastor, que é membro, ou que é o amigo. Porque, irmãos, nessa escala de intimidade entre seguidor, discípulo e amigo, com certeza eu e você estamos em um desses três níveis de comunhão e de intimidade com Deus. Então o objetivo geral é esclarecer a urgência do discipulado. Quando a gente fala discipulado, você fala ganhar almas. Mas muito mais importante que ganhar almas, ou tão quanto importante de ganhar almas, é cuidar das almas. A gente vê pessoas destratando membros dentro da igreja, ou tratando de uma forma com aspereza. Mas saiba de você de uma coisa: essa igreja tem um dono. Essa igreja custou caro, custou sangue vertido na cruz do Calvário, e tanto eu como você que somos pastores, ou que você é um oficial da igreja, ou que você é um membro que está envolvido na comissão do ID de Jesus, que todos nós estamos envolvidos, nós iremos dar conta dessas almas. Amém, irmãos? Então, introduzindo a nossa lição de hoje, o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal.
Então, aquilo que vai delimitar o caráter cristão de um membro é a sua introdução no Evangelho. De que forma ele foi ensinado, de que forma ele foi conduzido, como foi colocado a semente no coração dele. Então, a igreja local, ela tem esse papel de desenvolver a formação do caráter cristão na vida de um cristão. Isso pode ser para o bem ou para o mal. O ponto central dessa aula é discipular, é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. O primeiro tópico, ele traz contigo 4 subtópicos. É isso? Deixa eu verificar aqui. Perdão. O primeiro tópico, ele traz consigo 3 subtópicos. O primeiro tópico, ele diz: o que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, aluno, aprendiz, que significa também seguidor. Isto vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica também para o cristão. Amados irmãos, o trabalho do discipulado, ele é muito sério. Mas o trabalho do ensino aos novos convertidos, você que exerce o magistério cristão da sua igreja, o trabalho de ensino aos novos convertidos, ele também tem uma extrema relevância para o reino. Sabe por quê? Porque você está imprimindo nele valores, você está imprimindo nele características cristãs. Isso vai delimitar como é que essa pessoa será no futuro. O primeiro subtópico diz: o discípulo. O termo o discípulo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para o seguidor de Cristo, ou seja, é um ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na linha dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino, conforme está lá escrito em Romanos, no capítulo 12, no verso 7. Então, o ensino, ele trata de instruções que abrangem, amados irmãos, vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. Você vê isso lá em Atos dos Apóstolos, Paulo falando no capítulo 20, verso 27, ele fala a seguinte expressão: eu nunca vos deixei de ensinar todo o conselho de Deus. Então, todos os aspectos da vida espiritual, emocional e social deve ser ensinado aos novos convertidos. Amém? Em Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12, ele fala assim: olha, uns eu deixo para mestres, outros para doutores. Ou seja, no nosso meio tem que ter pessoas para ensinar. Para pregar o evangelho e fazer o ID também. Mas tão importante quanto você ganhar almas, cuidar de almas também é muito importante. Tão importante quanto. Amém, irmãos? O subtópico número 2, ele fala sobre a grande comissão, que está lá em Mateus 28, do 18 ao 20, né? A grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. No meio do subtópico diz assim: o discipulado não é uma opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então, o discipulado, o ensino, não é opcional. Então, tem que haver o ensinamento, o culto de ensino, a escola bíblica dominical. Lá em Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele fala assim: olha, vocês, pelo tempo que vocês servem a Deus,
vocês já deveriam ser mestres pelo tempo. Pessoas ficam anos, décadas na igreja e se assentando. E o autor da carta de Hebreus fala assim: vocês já deveriam ser mestres pelo tempo que vocês ouvem a palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos mostra os apóstolos no cumprimento também desta palavra. O terceiro subtópico, ele diz sobre a educação cristã. E lá no meio do subtópico, ele diz assim: o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos, está falando da CPD, tá, irmãos? O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a expiação, sobre a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a vinda de Jesus, sobre a igreja. Então, para exercer o magistério cristão, é necessário você, ensinador, você que pertence ao corpo docente, é necessário você investir no conhecimento. É necessário você estudar, se fortalecer na graça, mas também que você invista num bom curso teológico, numa formação, em um seminário, para que você possa adquirir conhecimentos sobre doutrinas, sobre usos e costumes que irão fundamentar a sua igreja na base cristã. Na carta de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 18, o apóstolo Pedro fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? O segundo tópico, ele traz o assunto sobre o seguinte: o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. Então, os três fundamentos do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Esta trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecostes. Pentecostes significa o 50º dia após a colheita. Amém, irmãos? Então, isso influenciou a igreja em vários lugares. Então, evidências de um discipulado, elas se evidenciam de duas formas. A primeira é a evidência interna. Isso está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, que ele fala de homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, para a ministração da palavra e para o ensino da palavra. Esta é a evidência interna, homens santos inspirados por Deus. Mas também nós temos as evidências externas, que são vidas de pessoas, assim como eu e você, que fomos transformados pelo poder da palavra. E observe, nós estamos falando de três aspectos. O tripé do discipulado, estou falando sobre palavra. Palavra significa a autoridade das Escrituras é singular, ou seja, é única, pois a sua fonte de inspiração é o próprio Deus. Elas foram primeiramente faladas pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, amados irmãos, ela é o único livro no qual você lê na presença do autor. Glória a Deus. Você pode louvar a Deus por isso? A Bíblia Sagrada é o único livro no qual você lê com o autor do seu lado, te inspirando e falando contigo a todo o momento. Glória a Deus. O segundo tripé, palavra foi o primeiro, agora comunhão. Atos, está lá elencado em Atos 2,42, né? Comunhão significa ter tudo em comum, partilhar a mesma crença ou a mesma comunhão. A palavra grega koinonia, significa comunhão, significa
compartilhar ou partilhar mutuamente de algum evento, de algum acordo. Então, amados irmãos, eu vou te falar um negócio. A palavra comunhão, para que você entenda, ela diz muito a respeito do relacionamento que você tem para com o teu próximo. E isso é evidenciado nas Escrituras. A palavra comunhão diz muito sobre o relacionamento que você tem com o seu próximo. Quer ver só? Oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. Primeira carta de João, no capítulo 4, verso 20, João diz assim: se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, como é que ele pode amar a Deus que ele não vê, se ele diz que não ama o seu irmão que vê? Comunhão. Olha só, você vê exemplos na Bíblia de pessoas que tinham comunhão. Abraão, lá em Isaías 41:8, Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz que Abraão, ele era chamado amigo de Deus. E Moisés, lá em Deuteronômio 34:10, diz que ele via Deus face a face, ou seja, pessoas que tinham comunhão com Deus. Abraão era amigo de Deus e Moisés via Deus face a face. Você pode até falar assim: para mim crer, eu deveria ter nascido na época do Antigo Testamento, para mim ter uma proximidade maior. Mas eu quero te contestar sobre esse pensamento errôneo. Eu quero te falar o seguinte: lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso de número 16, e também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso de número 19, Paulo diz assim: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que privilégio, amados irmãos. A gente fica com um pensamento errado, falando Abraão era chamado amigo de Deus, Moisés via Deus face a face. Mas eu e você, querido, o Espírito de Deus, ele mora em nós. Ele habita em mim, ele habita em você. Nós falamos aqui de palavra, comunhão. Agora iremos falar de comunhão através da igreja. A comunhão de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu uma lição no mundo de koinonia, ou seja, deu uma lição no mundo de comunhão. Todos os crentes da igreja tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, a mesma agenda, vamos dizer, servindo ao mesmo Senhor. Nessas épocas de contingenciamento e distanciamento, há pessoas passando necessidade. Não sei se você sabe, com certeza você sabe. E eu falei na minha igreja: se você tem algum tipo de necessidade de oração, peça oração. Eu tenho o maior prazer de orar por você. Se você quer uma visita, eu tenho o maior prazer de conversar com você e te visitar. Mas se você tiver uma necessidade fisiológica, se estiver faltando algo na tua casa, não fique melindrado. Sabe por quê? Porque o pouco que eu tenho, eu reparto contigo. O pouco que eu tenho na minha casa, eu divido contigo. Comunhão é isso, amados irmãos. De você olhar para o próximo e se compadecer da necessidade. Amém? Nós falamos de palavra, comunhão e agora serviço. Serviço, esse termo, visto isoladamente, quer dizer trabalho. Serviço quer dizer trabalho, realizado por alguém ou algo seguindo instrução. Mas o serviço que eu estou falando aqui é o serviço na obra de Deus. Muitas pessoas querem ter cargos, mas não querem os encargos. Quando o pastor chama para algum determinado serviço e pede auxílio, o grupo se silencia. Ninguém levanta e fala assim: eis-me aqui.
Então, serviço, amados irmãos, na obra de Deus, não é ser visto, não é título, não é título, não é ser pastor, não é ser missionário, diácono, presbítero, atalaia, apóstolo, querubim. Não é isso. Serviço não é ser visto pelos homens. Serviço é justamente isso, é trabalhar na obra do Senhor, né? Então, na igreja primitiva em Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na presença do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Olha só, está lá em Atos 2, do 42 ao 47. E é isso, exatamente isso, o que o Senhor nosso Deus espera de mim e de você. Comunhão, partir do pão, oração, estarmos todos focados com o mesmo objetivo. Amém? Terceiro e último tópico, ele traz consigo 3 subtópicos. E o título do terceiro tópico é o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado, de ensino, para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O primeiro subtópico, ele fala sobre o crescimento espiritual. O crescimento espiritual aqui, meus irmãos, lá no meio do primeiro subtópico, diz assim: elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Como eu falei, Hebreus, capítulo 5, verso 12, o autor da carta aos Hebreus, ele fala o seguinte: olha, vocês pelo tempo de igreja, de ministério, vocês já deveriam ser mestres. Oséias, capítulo 6, verso 3, o profeta Oséias fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. O crescimento espiritual, ele se dá através do ministério do ensino. Quero falar um negócio para você. Aquele que não se levanta para ensinar, aquele que não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Então você tem que ter o teu tempo para aprender, se assentar e ouvir as escrituras, ter bons livros, bons mestres, porque aquele que não se assenta para aprender, ele não é apto para ensinar. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: o subtópico 2, ele fala sobre o crescimento numérico da igreja, né? Crescimento numérico. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que Deus ele se interessa na quantidade? Ou será que Deus ele está interessado na qualidade? O que você acha? Deus ele está interessado na quantidade ou na qualidade? O autor aqui da lição, ele fala assim: note que o propósito da terceira viagem de Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. E ele foi ali, Paulo, e ficou durante 3 anos na igreja de Éfeso. Quero te falar um negócio. Busque se aprimorar, busque conhecimento, busque se aprofundar nas escrituras, não de um modo superficial, raso, vazio, mas com qualidade. Porque a qualidade do teu ensino, ela trará a quantidade. E um detalhe crucial que eu carrego comigo: evite a improvisação. Não faça nada da minha boca para o Senhor. Quando você for ensinar, faça o teu melhor. Absorva o máximo, extraia o máximo dos textos sagrados. Estude. Dê o teu melhor. Porque o caráter que está sendo impresso nos novos convertidos
é através de você. Isso vai delimitar quem esse novo servo vai ser lá na frente. Amém? Terceiro e último subtópico, estamos encerrando, diz sobre o exemplo da igreja em Antioquia da Síria. Diz assim: o público da igreja de Antioquia era gentil, ou seja, eles não eram judeus. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Está lá em Atos 11, 22. Ao se deparar com um grupo de gregos novos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes os costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Esses discípulos, a igreja, eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulos não é a mesma coisa do que fazer membros de igreja. Olha o final disso aqui. Fazer discípulos não é o mesmo que fazer membros de igrejas. Então não havia só a preocupação em ganhar almas, mas em cuidar das almas. E não só em cuidar das almas, como na qualidade do ensino que eles ministravam na vida daqueles novos crentes, não judeus, um povo gentílico. Então se lembre sempre de uma coisa: existe a igreja organização, que é a igreja denominacional, a igreja placa, mas também a igreja organismo, que somos nós, organismos vivos de Cristo. Amém? Eu quero te agradecer. Ficamos aqui esses 32 minutos, enriquecedor. Te agradeço muito pelo seu tempo dispensado ao estudo da Palavra de Deus, e que Deus ele possa continuar falando no teu coração, falando ao teu espírito, e que essa semente que aqui foi semeada hoje, ela possa germinar e dar bons frutos e produzir frutos para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu casamento, as suas finanças, os seus estudos, em nome de Jesus. Amém.